Prezados colaboradores do Pão dos Pobres, nós temos uma semana toda especial aqui no Pão dos Pobres, mas não só no Pão dos Pobres, em todo o país, em todo o mundo. Nós vamos ter a Semana de La Salle, a Semana de La Salle, que vai do dia 10 até o dia 15 do mês de maio. Por que essa semana? Porque foi escolhida essa data em que La Salle foi indicado e proclamado pelo Papa como padroeiro universal dos professores e educadores. La Salle tem 4 datas muito juntas, abril e maio. Ele nasceu em 30 de abril de 1651. Faleceu em 7 de abril de 1719. Então, em abril, temos 2 datas. E em maio, temos 15 de maio, que já me reportei a ela, e no dia 24 de maio, em que La Salle foi guindado à honra dos altares, sendo declarado santo. Por isso, São João Batista de La Salle. A Igreja, na sua liturgia, celebra sempre a morte do santo. Então, La Salle faleceu dia 7 de abril de 1719. A Igreja, na liturgia, celebra essa data. Porém, a congregação no mundo todo viu que é difícil celebrar essa data, porque normalmente cai na Semana Santa ou em torno da Semana Santa. Então, não é possível realizar uma festividade maior. Então, escolheu a data de 15 de maio, porque é uma data referencial a todas as instituições educativas, porque La Salle foi declarado padroeiro universal dos professores nesse dia 15 de maio, e por isso mesmo, então, poderíamos dizer que é a data referencial para todos os educadores e também os educandos, porque, além de ser padroeiro universal dos professores, é considerado também o grande benfeitor da juventude. E essa declaração de ser o padroeiro universal dos professores foi realizado em 15 de maio de 1950. Então, em 1950 em diante, nós estamos celebrando a festa de La Salle, não a sua morte, mas a sua glorificação e sendo guindado a ser o padroeiro dos educadores e professores. E todo mundo, nós temos aí milhares de irmãos, milhares de colégios, milhares ou milhões de educandos, de formadores, de professores, então, que celebram essa semana, a Semana de La Salle. A província lasalista, aqui em Porto Alegre, está celebrando todos os anos também essa data. O Pão dos Pobres, até hoje, não participou muito desse cerimonial ou dessas celebrações todas, em vista de que o nosso grande padroeiro é Santo Antônio. Porém, a província está pedindo que a nossa comunidade do Pão dos Pobres participe também nas celebrações da Semana de La Salle, em vista de que os irmãos laçalistas estão administrando esse Pão dos Pobres desde 1916. Então, a presença laçalista deve ser lembrada e, principalmente, a ação nossa, que é justamente a formação de crianças, de jovens carentes, assim como La Salle, nos seus primórdios, colocou em evidência a formação das crianças e dos jovens.
e todos eles pobres. E as escolas que ele fundou, todas elas eram para serem justamente escolas para grupos de alunos, porque na época em que ele fundou as escolas, em 1600 e tanto, 1680, criou a primeira escola, as crianças não tinham acesso à escola, não tinham escola. Quem tinha escola, quem tinha educação, eram os que se formavam para padres, seminaristas, ou então a burguesia, os grandes. E normalmente eram aulas aí mais particulares do que coletivas. E La Salle revolucionou, então, o ensino. Ele criou as escolas, deu acesso às escolas, todo mundo tem direito às escolas, à sua formação, e por isso ele é um reacionário da época. E havia, na época, algumas pessoas que tinham uma certa instrução, davam aulas particulares para crianças que queriam alguma coisa a mais. E La Salle, com o sucesso que ele começou a ter, com as suas aulas, com as suas turmas, era ensino coletivo e não particular, individual. Então, muitos desses mestres, que chamavam-se de mestres, perderam os alunos. E começou muitas vezes, inclusive, uma reação contra as escolas que La Salle tinha criado. Inclusive, saqueavam algumas escolas, depredavam as escolas em vingança, porque estavam perdendo freguesia, como se diz. La Salle optou para as escolas, porque quando jovem sacerdote, ele não teve logo uma paróquia. Então ele começou a trabalhar nas igrejas, nas paróquias, como catequista, preparar as crianças para a primeira Eucaristia, outras para o batizado, adultos para casamentos e assim por diante, dando cursos. E via que todos eram analfabetos, que ninguém não tinha como acompanhar plenamente as aulas. E ali ele viu que, se quer ter sucesso pleno, ele tem que dar uma educação. E aí começou a criar as escolas. As escolas, quem tinha as escolas que eu falei, os seminaristas e a burguesia, as escolas nem eram feitas na língua francesa, local. Era tudo em latim. Tudo em latim. E ali, outra revolução de La Salle. Não, vamos ensinar as crianças dentro da língua deles. Para que botar um latim para as crianças? Vamos ensinar as crianças na sua língua materna a aprender as coisas, as ciências, a matemática, as ciências exatas, leitura, a escrita e tudo mais. Hoje, eu digo, e repito sempre, o Pão dos Pobres é uma escola legítima de La Salle, porque nós atendemos somente crianças, jovens, pobres, necessitados. Nenhum paga um centavo da sua formação que recebe. Assim como na época do La Salle, ninguém pagava nada. La Salle buscava, através de alguma viúva rica, através de uma paróquia, porque tinha, às vezes, condições, etc., manter as escolas, mas não cobrava um centavo de ninguém, das crianças e dos jovens, que ele mantinha. Outra coisa, que pode ser interessante, mas é um fato interessante. Nós temos várias congregações e ordens religiosas. Temos, por exemplo, os jesuítas, temos os capuchinhos, temos os franciscanos, agostinianos e assim por diante. Congregações religiosas em que tem irmãos e que tem padres.
os lassalistas não têm nenhum padre. E La Salle prescreveu que irmão não pode ser padre. Por quê? Na época ele queria um irmão padre. Pegou um dos irmãos que mais inteligentes, que tinha mais condições, pegou e colocou no seminário para prepará-lo para ser padre, estudar teologia e assim por diante. Ele faleceu. E aí, para La Salle foi um sinal. Deus não quer que irmãos sejam padres. E na época disse, os irmãos não serão padres, serão irmãos das escolas cristãs. Assim como tem as irmãs também não têm outra coisa, são irmãs são também de escolas ou hospitais e assim por diante, mas é isso ali. Então é uma congregação religiosa que ele também criou e que a igreja não tinha na época ainda esse tipo, que era só, que não eram clérigos, que não eram sacerdotes, apenas religiosos, homens religiosos. Outra coisa, o grande mérito de La Salle também, que ele criou, podíamos dizer hoje, o que tem o magistério, os cursos de magistério, porque na época não tinha professores formados. E ele recolhia jovens, pessoas que estavam interessadas em aprender primeiro para depois lecionar. Ensinava primeiro, preparava essas pessoas para serem então depois os professores de sua escola. Então normalmente era gente também desocupada, gente que não tinha outra profissão, muitas vezes pobres. E La Salle era de família riquíssima. E ele viu que ele tinha de juntar esses jovens para preparar em conjunto. E levou esses jovens, muitos meio indigentes, até pobres, levou para sua mansão, sua família. E a família não recebeu, não gostou disso aí, porque eles da nobreza recebendo miseráveis quase, né? Na época eram que o La Salle procurava resgatar e colocá-los numa profissão. E aí teve de procurar um outro local para alugar, para reunir essas pessoas. Então são todos fatos interessantes. E quando deu uma época de crises financeiras, etc., e ali os jovens, que eram professores, já chamados irmãos, reclamavam de La Salle que estava difícil a vida, que não sei o quê. Para ele era fácil, porque era de família rica, que era abastado e assim por diante. Para ele não tinha problemas. La Salle, sabe o que ele fez? Pegou a herança dele tudo, vendeu tudo, deu para os pobres. E disse, agora eu sou igual a vocês, vamos trabalhar juntos. Então eu acho que esse é o momento que nós podemos, então, trabalhar durante essa semana, olhar o nosso trabalho que estamos fazendo, que é lassalista, e ter, então, uma visão também como La Salle teve no nosso atender as pessoas de uma maneira firme. La Salle tinha sempre esse lema, firmeza de pai e ternura de mãe. Esse é o nosso objetivo. O educador tem que ser firme como um pai, não é passar a mão por cima de tudo, etc. Não, coisa errada está errado. Mas com uma ternura, com um amor de mãe, como a mãe, quando corrige o filho, é como querendo o bem do filho. Então, são algumas das ideias que nós podemos pensar durante essa semana de 10 a 15 de maio.